e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Adler, juntamente com a missionária e pastora Rejane. Estamos fazendo essa live. Eu gostaria de partilhar convosco uma palavra da parte do Eterno, que se encontra no Evangelho de João, Evangelho segundo João, o quarto Evangelho da Bíblia. O primeiro é Mateus, segundo Marcos, terceiro Lucas e quarto João. Capítulo de número 14, versículo de número 1, que diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Versículo de número 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Jesus respondeu e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória, louvores e honras ao nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos diante de uma palavra em que os discípulos de Jesus estavam com o coração conflitante, porque até aqui Jesus falava com os seus discípulos por meio de parábolas, por meio de comparações. Agora Jesus começa a falar abertamente que haveria de ser entregue nas mãos dos religiosos, queria ser crucificado, queria ser morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Veja bem, amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, que Jesus agora observa, ao olhar a face, o semblante dos seus discípulos. Quando Jesus começou a falar abertamente, seus discípulos começaram a ficar turbados de corações. O coração dos discípulos turbou-se tanto que transpareceu nos seus rostos. Jesus, olhando para eles, disse-lhe, no versículo 1 do capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Quando a palavra turba, não se turbe, verte da palavra turbados. Eles estavam com os corações turbados, estavam com o coração contrito, aflito, necessitando de que deveriam receber a consolação do Senhor. Pode sentar aqui se quiser. E o Senhor nosso Deus refletiu o coração dos discípulos à luz da gloriosa palavra de Deus através dos lábios de Jesus. Jesus, que conhece os corações, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus estava convidando os discípulos a crer em Deus prioritariamente, ao Deus Pai. E em segundo lugar, Jesus disse: crede também em mim. Porque Jesus deveria dizer para os discípulos não turbar o coração. Jesus estava confortando, consolando naquele momento difícil em que os discípulos já sentiam o impacto da ausência do Senhor, porque o Senhor estava falando que iria para um determinado lugar, iria voltar às mansões
celestiais. E Jesus observa os seus discípulos e diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Nessa noite eu estou falando com pessoas que estão com seus corações turbados. A mesma palavra de Jesus para você hoje à noite é o Senhor Jesus falando por meio da sua palavra: não se turbe o vosso coração. Não se preocupe pela situação, porque o próprio Jesus disse aos seus seguidores: credes em Deus, crede também em mim. O Senhor está te dizendo: crede em Deus e crede também em mim. Nesse versículo eu vejo, nesta hora em que estamos passando, uma situação em que a peneira de Deus está passando. A peneira de Deus vai peneirar. A peneira de Deus está peneirando e Deus está observando nesse momento quem tem fé no coração. Porque Jesus sondou o coração dos discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração. Jesus convidou os discípulos a crerem. E a palavra crer é acreditar. Jesus disse: credes em Deus e crede também em mim. Vocês irão sentir a minha ausência da partida, mas vocês terão a minha consolação. Mas creio em Deus e creiam também em mim. O Espírito de Deus se diz nessa noite: creia em Deus. E Jesus um dia olhou para as massas de pessoas entre a multidão e disse: porventura, quando o Filho de Deus vier, achará paz na terra, achará fé na terra? Porventura, quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens do céu, ele achará fé no teu coração? A peneira de Deus está peneirando para ver verdadeiramente os que crerem e os que não crerem. As igrejas estão com suas portas fechadas para o devido culto, em reuniões com a multidão reunida adorando. Mas a adoração não pode parar. Você pode fazer o teu culto racional. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 aos Romanos, no versículo 1 e no versículo 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo ou com a situação, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí o Senhor está perguntando: que culto tu tem apresentado a Deus nesses dias em que a igreja não está fazendo culto? Que culto você tem apresentado na tua casa para o Deus de Israel? Você tem apresentado um culto ao Cordeiro de Deus? Ou tem apresentado um culto ao bezerro da conformalidade, ao bezerro do desânimo? Que culto você tem apresentado ao Deus de Israel? Não responda, me responda no seu coração para Deus. O vosso culto racional. Jesus, quando disse aos discípulos, voltando à palavra, ele disse: crede em Deus, acredite em Deus e creia também em mim. Por quê? Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus aqui está falando de moradas celestiais. Quantos partiram nesses dias e já estão nesta casa, nessas moradas celestiais? Você está preparado, se caso você for chamado essa noite? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus aqui está falando de moradias eternas. Jesus aqui está falando da eternidade. Como passará a eternidade? Você tem livre arbítrio de escolha, de escolher ter uma eternidade com Deus num céu de luz, ou ter uma eternidade sem Deus em um abismo de escuridade. Porque Jesus está dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Oh, glória. Ele mesmo falou: porque eu vou preparar-vos lugar. O lugar já está preparado.
E ele diz: e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejai-vos também. Jesus estava falando do seu retorno. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu tornarei a vós. Eu vou preparar-vos lugar, e se eu for, a Managaia sou. Que mandarai. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Sabe o que o Papai Celestial está falando? Se você é um cristão salvo, o teu lugar já está preparado. E se você não é um salvo, é um desviado, uma ovelha desgarrada, é tempo de voltar, porque o lugar já está preparado. Mas só estarás nesse lugar se reconciliares com o Senhor teu Deus. No livro de Amós, no capítulo 4, no versículo 12, Deus usou a boca do profeta dizendo: porque isso te farei, ó Israel. Porque isso te farei, ó Israel. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E ele está perguntando: você está preparado para te encontrares com o teu Deus? Para ir nesse lugar tem que haver uma preparação genuína, através do Espírito Santo de Deus e através da santa e genuína palavra de Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Tomé, um dos discípulos, no versículo de número 5, e disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Tomé, que era o discípulo incrédulo, ele estava preocupado com o caminho. Você tem que estar preocupado com o caminho. E qual é o caminho que leva à casa do Pai? A casa do Pai não está referindo a casas construídas por mão de homem. É uma casa celestial no reino dos céus. Alamanto que a sebe dará que me amamboreflácia. Esta casa já está preparada. Tomé, mesmo sendo um discípulo incrédulo, ele se preocupou com o caminho de ida à casa do Pai. Você está preocupado com o caminho? Tomé disse ao Senhor: Senhor, mostra-nos o caminho. Aí Jesus dá uma resposta dizendo, disse-lhe Jesus no versículo de número, glória a Deus 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, se Ele é o caminho, o que é que você está fazendo fora do caminho de Deus? Se Jesus disse: eu sou o caminho, por que você está fora do caminho? Se Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, por que você está vivendo uma vida dúbia? Um pé na igreja, um pé no mundo, um crente Raimundo. Ou tu toma a posição de estar arraigado, preparado para ir morar nessa mansão celestial. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se tu está no caminho, não se preocupe, porque Ele disse: eu sou a verdade e a vida. Aqui Ele revela 3 nomes. O primeiro nome, caminho. Caminho que conduz aonde? Aos céus, a salvação, que conduz à bênção, que conduz ao milagre, que conduz à restauração. Calaçui, remanto como nubia faz. Quando eu olho Jesus falando de caminho, eu me lembro de Provérbios de Salomão, que diz: há caminho que para o homem parece ser perfeito, mas os seus fins são caminhos de morte. O caminho que não é o caminho chamado Jesus é um caminho que leva à morte. E é o proverbial por aí que as pessoas
pessoas falam dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Jesus desmascara essa mentira cascuda, porque se fosse assim, Jesus não dizia, eu sou um dos caminhos, não. Ele disse, eu sou o caminho, está dizendo, eu sou o único caminho que leva ao Pai. Eu sou o único caminho que leva na casa onde há moradas preparadas, morada celestial. Você está preparado? O único caminho que nos conduz a Deus é Jesus Cristo. O caminho da Umbanda te leva à destruição do inferno. O caminho da macumba, da feitiçaria, da religiosidade te leva para as profundezas do abismo. E a Bíblia diz em Provérbios, para o justo o caminho é para cima, se desviando do inferno que é para baixo. É Deus da glória. Então não tem meio termo. Ou tu entra no caminho, sai do caminho. Olha a peneira de Deus passando. Olha quantos milhões de pessoas morreram sobre o globo da terra por esses dias de quarentenas. Quantas milhões de pessoas desceram à sepultura. Não estou aqui julgando como juiz, porque eu sou apenas trombeta de Deus, um vaso de Deus, mas estou trazendo uma reflexão. Será que desses milhões de pessoas, como na Itália, metade da população desceram à sepultura, será que estavam preparados para entrar nas mansões celestiais? Se hoje pedires a tua alma, para quem está preparado? Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar e virei outra vez. Individualmente ele está vindo, porque tem partido até pastores para a eternidade. Você está preparado? A pergunta é essa. E eu pergunto a mim mesmo também, você está preparado, pastor Adi? Aleluia. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus disse, se você andar pelo caminho que sou eu, o caminho, tem amantorecebe a terra, tem portas abertas na mansão celestial. Eu sou a verdade, se tu andares na minha verdade, não ficarás embaraçado, porque a verdade, Jesus disse, eu sou a verdade. E no capítulo 8, versículo 32 de João, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz em João 8,32, e conhece